Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui rapidinho sobre introdução a polinômios, tá? Conteúdinho aí dentro da álgebra, bem tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber o que é um termo algébrico, tá? Vamos relembrar só uma coisinha aqui, ó. Quando eu tinha lá dentro da geometria, por exemplo, eu tinha um retângulo. Aí eu falava que a área do retângulo era igual, vou chamar aqui de B, aqui de H, de base vezes altura. Então eu falava que a área de um retângulo qualquer é B vezes H. Quando eu falo que a área de um retângulo qualquer é B vezes H, eu estou generalizando. Eu estou falando que em qualquer retângulo você pode calcular a área através dessa expressão. Esse B vezes H eu posso simplesmente escrever como sendo BH. Esse BH aqui é um termo algébrico, tá? Eu posso escrever esse BH aí também assim, ó, 1BH. Na verdade, aqui todo mundo está sendo multiplicado, tá? Então, vamos voltar aqui. O que é um termo algébrico, professor? É uma expressão em que temos o produto. O que é produto? Multiplicação de um número real por uma variável ou produto de variáveis. O que seria a variável? É a letra. Muita gente acha que, nossa, a matemática, quando começa com as letras, fica muito difícil. Mas, na verdade, as letras elas são variáveis. Variáveis podem ser qualquer número, quaisquer números. Então, quando eu falo 3A, esse A pode ser 1, pode ser 3, pode ser 20, pode ser menos 4 quintos. Então, na verdade, as letras elas estão representando números quaisquer, tá? Então, ó, quando eu tenho aqui 3A, deixa eu pegar aqui, 3A é um termo algébrico. Por quê? Porque ele tem um número, um número real, que é o 3, e esse número 3 ele está multiplicando A. Professor, não estou vendo a multiplicação aí. 3 vezes A é 3A, então você pode colocar ou não a multiplicação, tá? E uma variável. A variável é o A. Esse A pode ser qualquer valor, tá? Por isso que eu atribuo a ele uma letra. Poderia ser qualquer símbolo, poderia ser quadradinho, tá? Triângulo, tá? Então a gente na matemática, dentro da álgebra, nós utilizamos as letras para serem variáveis, né? Ou seja, serem quaisquer valor, tá? Menos 5xy é um termo algébrico. AB ao quadrado é um termo algébrico. 7 é um termo algébrico, tá? Dentro de uma expressão algébrica, o 7 também vai ser considerado um termo algébrico. A ao quadrado, B ao cubo sobre 2 é um termo algébrico, tá? Importante destacar que em cada um desses termos algébricos aqui, cada um deles, nós temos um chamado coeficiente e uma parte literal. Coeficientes são os números, tá? É a parte numérica que multiplica as variáveis, né? As letras. E a parte literal são as letras mesmo, né? São as variáveis, tá? Então vamos ver aqui nesse exemplo a seguir. Identifique os coeficientes e a parte literal dos monômios a seguir. O que é monômio, professor? Monômio é um termo algébrico, tá? Que nós acabamos de falar. Posso falar monômio ou termo algébrico. Então, geralmente, nós vamos chamar de monômio, tá? Então, um termo algébrico vai ser um monômio. Então, ó, no exemplo A, ele quer saber quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Coeficiente é o número, né? Então, o coeficiente aqui, ó, é o menos 7. Tá? E quem é a parte literal? X ao cubo, y ao quadrado. Vou reescrever aqui, ó. O menos 7 x ao cubo, y ao quadrado. O menos 7
é o coeficiente e o x ao cubo y ao quadrado é a parte literal. Literal você vai lembrar de letra. Professor, mas e o 3 aqui e o 2 aqui? Não é o coeficiente também? Não, o coeficiente é só o que multiplica. Esses aí são os expoentes das variáveis, tá? Beleza, 2a. Quem que é o coeficiente aqui? O 2. Quem é a parte literal? O a. Tá? Opa. O a é a parte literal. Então, a parte literal é a letra com os seus respectivos expoentes. Professor, e aqui, ó, x, y ao cubo? Vou reescrever, ó. Quando não aparece o coeficiente, eu posso escrever assim, ó, 1 x, y ao cubo. Uma vez x, y ao cubo é x, y ao cubo. Então, por isso que o 1 não precisa aparecer. Então, o coeficiente aqui é 1 e a parte literal é quem? O x, y ao cubo. Professor, e aqui nesse aqui, ó, menos ABC à quarta? Posso escrever como sendo menos 1 ABC à quarta. Ok? Então, quem é o coeficiente? O menos 1. Professor, todas as vezes que for menos na frente é o menos 1? Sim, quando não aparecer o número, é o menos 1. Se for o menos, né? Se não aparecer o menos, quer dizer que o coeficiente é 1. Ok? Então, a parte literal aqui, ó, é o A, B, C à quarta. Ok? Vamos lá. Como que eu determino o grau de um monômio? Né? Cada monômio ele vai ter um grau. Como que eu determino? É muito simples. Você vai pegar a parte literal, vai ver quem são os seus expoentes e vai somar. Então aqui, ó, o A está ao cubo, o expoente é 3, e o B está ao quadrado. É só você somar. 2 mais 3 é quanto? 5. Então o grau desse polinômio é grau 5. Fácil assim. E esse B aqui? Muita gente vai falar que o grau desse monômio aí é 2. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu vou reescrever aquele monômio assim, ó. Todo número que não tem expoente, o expoente é quanto? 1. Agora sim eu somo. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então o grau desse monômio aqui é grau 4, tá? Somei todos os expoentes. Beleza? O grau de um monômio. Tá, quando que dois monômios são semelhantes? Essa aqui é uma parte bem interessante para a hora que a gente entrar mesmo nos polinômios, tá? É muito importante eu saber identificar dois monômios semelhantes. Quando que dois monômios serão semelhantes? Só quando eles apresentarem a mesma parte literal. Professor, o que seria a mesma parte literal? Mesma parte literal é ter as mesmas letras, óbvio, né? Só que essas letras também elas precisam ter os mesmos expoentes. Como assim, professor? X, y ao quadrado e menos 4x, y ao quadrado. Bom, aqui, ó, o x ele está elevado a quanto? 1. O x aqui está elevado a quanto? 1. Beleza. Então, eles são semelhantes, porque ó, eles além de terem as mesmas letras, essas letras estão elevadas ao mesmo expoente. Agora, o que muita gente confunde é isso aqui, ó. Será que esse aqui, ó, x ao quadrado, y, é semelhante a x, y ao quadrado? Não, não são semelhantes. Ah, professor, mas eles apresentam as mesmas letras. Mas essas letras, elas não apresentam o mesmo expoente. Ó. Esse y, por ele não ter expoente, o expoente é 1. E esse x, por ele não ter expoente, o expoente é 1. Ora, esse x está ao quadrado e esse aqui está elevado a 1. Esse y está elevado a 1 e esse está ao quadrado. Ou seja,
as letras elas não possuem os mesmos expoentes, então eles não são semelhantes. Tranquilo? Então, ó, agora ficou facinho, né? Esses dois aqui são semelhantes, ó. Professor, mas o 4 é diferente do 5. Não tem problema. O que não pode ser diferente é a parte literal. A parte literal deve ser a mesma, idêntica. Tá? A ao cubo B e BA ao cubo, será que é semelhante? É. Vamos pensar aqui, ó. 2 vezes 3 não é 6? Se eu mudar de ordem, 3 vezes 2 também não continua 6? A mesma coisa com a letra. A vezes B vai ser igual a B vezes A. Então, ó, o A aqui está ao cubo, o B está sem expoente, que no caso é 1, né? Aqui o B também está com expoente 1 e o A está ao cubo, então eles são semelhantes. Tá? Por fim, aqui, ó, quando não há parte literal, eles também são semelhantes. Então, ó, 5 é semelhante a menos 0,3, semelhante a 4,3, tá? Dentro de uma expressão algébrica, quando eles não apresentarem parte literal, eles também serão semelhantes, ok? Tá, professor, o que é um polinômio? Polinômio é quando você adicionar ou subtrair monômios, tá? Então, 4x mais 5y é um polinômio, por quê? É uma adição de monômios. Ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 9 é outro polinômio, tá? Adição de 3 monômios. Aqui é a adição de 3 monômios de novo. Só um detalhezinho, que quando você tiver a adição de 2 monômios, você pode também chamar de binômio, tá? Professor, pode chamar só de polinômio? Pode, mas se quiser chamar de binômio, pode também. E quando ele tem 3 monômios, você pode chamar de trinômio. Professor, se tiver 4, aí você pode chamar só de polinômio, tá? Pode chamar todo mundo de polinômio, mas no exercício ele pode chamar de binômio e você não lembrar por eu não ter falado, tá? Mas se ele falar binômio, são 2 monômios. Se ele falar trinômio, 3 monômios, ok? Tá. Nós já tínhamos falado como que eu determino o grau de um monômio. Mas como eu determino o grau de um polinômio? O grau de um polinômio será dado pelo maior grau, pelo monômio de maior grau. Como assim, professor? Ó, aqui é 2x ao quadrado. O grau aqui é 2, né? Porque o x está ao quadrado. O grau aqui desse monômio aqui, ó, o x está elevado a 1, né? Então, o grau desse monômio aqui é grau 3. Opa, esse aqui é o maior. Então, o grau do polinômio é grau 3. Então, o grau do polinômio será dado pelo monômio de maior grau dentro do polinômio, tá? Aqui, ó, grau 1, porque o x está elevado a 1. O 3 é grau 0, tá? Quando o número está sem letra, nós falamos que ele é grau 0. Então, ó, o grau deste polinômio vai ser grau 1. Esse aqui é grau 3, né? Tá, o grau desse monômio aqui é grau 5. Porque 2 mais 3 é 5. O grau deste aqui, ó, será grau 3. O maior é 5. Então, o grau do polinômio é grau 5. Tá? Esse aqui, ó, como ele está com a variável x e o outro está com a variável y, eu posso atribuir 2 graus. É um caso especial. Eu posso falar assim, ó, quanto a variável x, deixa eu melhorar isso aqui. Quanto a variável x, o grau do monômio ou do polinômio é 2. Quanto a variável y, o grau do polinômio é 3.